No caderno, Luísa registrava sua história com precisão. Cada detalhe era descrito de tal forma que Helena se sentia integrada à Bahia, como se estivesse presente assistindo a uma encenação, como um narrador que conhecia todos os mistérios daquela história. Ela percebeu um vínculo evidente entre os eventos atuais do país e a intolerância social crescente em relação à jornada de vida de Luísa. Em meio a tantas adversidades, sentia um desgosto profundo ao testemunhar a face monstruosa de uma parte da população, semelhante àquela que apoiara o regime ditatorial de 1964. Não era um grupo pequeno, eram milhões que abraçavam o absurdo, negavam a ciência e justificavam atrocidades como sequestros e torturas, rejeitando a beleza, o conhecimento, o futuro e a liberdade. A memória da infância perto do estádio onde operários se reuniam para encontros sindicais e manifestações voltava a assombrá-la com força, com seus gritos, palmas e o som dos helicópteros militares que ainda ressoavam em sua mente. A presença da polícia sempre lhe causava um medo surpreendente, um retorno inquietante aos rostos e olhares aterrorizados do passado. Na juventude, Helena questionara sua mãe sobre aquele período. Lourdes dizia que ouvia notícias no rádio e uma amiga estivera envolvida com um movimento político, mas afirmava nunca ter tido contato direto com a brutalidade. Helena queria acreditar, mas o olhar do jovem perseguido permanecia vívido e indelével em sua memória. Com o tempo percebeu que tais comportamentos da sociedade contemporânea não eram apenas comuns, mas sistemáticos e geracionais. Algumas pessoas carregavam um ódio visceral e uma crueldade calculada, enquanto outras extraíam prazer da violência e do sofrimento. Os mesmos que, no presente, atacavam aqueles que lutavam por liberdade e justiça, nada havia mudado. O país estava novamente imerso em uma crise terrível, exacerbada por facínoras que clamavam pelo retorno ao passado sombrio descrito por Luísa, apoiando o autoritarismo, as perseguições e as torturas, mesmo em meio a uma pandemia que já castigava a população. Naqueles anos, a opressão era a norma, e torturas e mortes eram rituais cotidianos do regime. Hoje, até os mais impiedosos algozes são reverenciados, como evidenciado pela homenagem realizada pelo presidente. Helena mal conseguia pronunciar o nome desse homem. Mencioná-lo era um ato de desrespeito, um lembrete constante da crueldade humana. A nação enfrentava novas demandas insanas. A pandemia agravava a crise, mergulhando o país em um caos sem precedentes. Um político deplorável ocupava a presidência e o capitalismo desenfreado forçava a população a trabalhar, ignorando as diretrizes internacionais para o combate ao vírus, com consequências desastrosas para o Brasil. Diante de tamanha desesperança, Helena retomava a leitura do diário. É a data limite para Gaspar. 2 companheiros chegam ao celeiro para ajudar no carregamento e preparar a viagem para a capital. A distribuição das armas é essencial para as próximas ações do grupo. Elas são necessárias para operações de expropriação e para a libertação de presos políticos. Partem em poucas horas. A cautela é fundamental. Gaspar vai à cidade buscar uma carreta para transportar parte do carregamento, pois os veículos disponíveis não comportam toda a carga. 5 homens trabalham no celeiro. Suas mãos são ágeis e ansiosas. A tensão do atraso do armamento se dissolve em um frenesi de celebração. São 140 revólveres, pistolas de calibres 38 e 32, 80 submetralhadoras Schmeisser, 120 fuzis e rifles e muitas caixas de munição. A interceptação dessa carga foi um feito monumental, de extrema importância para a sobrevivência do grupo. O coletivo enfrentou perdas significativas. Armados com equipamentos escassos, obsoletos e defeituosos, tornavam-se alvos vulneráveis. A urgência de armar o grupo não poderia ser subestimada, pois a capacidade ofensiva que possuíam era muito inferior à dos grupos de combate do Exército Brasileiro.
Todos sabiam que o mérito da operação era de Gaspar, que havia planejado e acompanhado cada etapa da execução por meses. João, o mais jovem, interrompe o trabalho com uma pergunta nervosa. Onde está Gaspar? Alguém o viu? Pedro, com uma expressão que mistura impaciência e preocupação, responde: ele foi para a cidade, já deve estar voltando. Orlando está procurando por ele. Avise-o e volte ao trabalho. Continue carregando e seja ágil e discreto. As armas de mão devem ir embaixo do tapete, no porta-malas do carro de passeio. João, visivelmente inquieto, diz que está quase terminando, restando apenas uma caixa. A maior parte da carga do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e do distrito do Cerro já está nos veículos maiores. 2 já partiram. A atmosfera no aparelho, apesar das comemorações recentes, está carregada de nervosismo. Alguns vizinhos espreitam de longe, suas figuras discretas movendo-se nas sombras. Na casa localizada em frente ao celeiro, uma mulher observa pela janela, com um olhar fixo e penetrante. João, com uma crescente sensação de desconforto, nota a presença dela. Pedro, veja, tem uma mulher na janela olhando para cá. Ela sai e depois de alguns minutos volta. Pedro, tentando manter a calma, responde: é só uma curiosa. Não se deixe distrair. Concentre-se no trabalho. Vamos terminar logo e sumir daqui de uma vez. Cada movimento é monitorado com cautela, quase desesperada. Qualquer erro pode colocar em risco a operação e a segurança de todos. Luísa finalmente tem acesso aos casos de extermínio, histórias de tortura e assassinato que agora habitam sua mente. Ela se vê perdida entre 2 universos. De um lado, sua existência tranquila e segura. Do outro, um amor avassalador e arriscado. Assustada com tanta informação e com a estranha condição que lhe é oferecida, sabe que precisa entender mais sobre os abusos cometidos contra aquelas pessoas. Sente-se pronta para investigar e entende que tudo o que chegou até ela tem um propósito. Terá que viver com essas realidades conflitantes. Desde que viu Gaspar pela primeira vez, ela soube que não queria outra vida, queria estar com ele. A jovem alienada havia morrido. Agora nascia uma mulher engajada. Pela primeira vez, sentiu-se sozinha. Luísa pensava: minha realidade era eu, meu pai, minha mãe e mais ninguém. Éramos fortes e unidos. Agora descubro que vivi uma vida irreal. Não conhecia a miséria, a realidade dos camponeses e operários, a educação negada a pretos e pobres. Cresci cercada de beleza. O sofrimento e os demônios eram personagens de um livro de ficção, nada mais. Ela está descobrindo a realidade do mundo, como alguém que, de repente, começa a enxergar e se perde diante da tristeza e do caos. No mundo dividido entre os afortunados e os condenados a uma vida trágica. Os mal-nascidos sem direitos, aqueles que enfrentam calamidades e abandono, estão vivendo diariamente sob esse céu de tempestade. Gaspar não sai de seus pensamentos. Luís observa o bilhete, lê e relê os versos do poema. Olha para a rosa solitária e pensa: onde será esse retiro, esse esconderijo? No fundo, Luísa sabia que não deveria procurá-lo. Era insensatez, uma loucura. Mas o desejo era enorme e a consumia. Luísa costumava caminhar no fim da tarde, mas nesse dia decidiu sair pela manhã. Vai ao mercadinho de Dona Teresa, caminha pelos corredores, coloca alguns produtos na sacola e se dirige ao caixa. Bom dia, Dona Teresa. Bom dia, filha. Como você está? Estou bem, obrigado. E a senhora? Estou bem, minha querida. Só uma dor nas costas absurda, mas é a idade chegando. É só isso hoje? Sim. Luísa entrega o dinheiro e recebe o troco com um gesto cuidadoso. Enquanto guarda as moedas, seus olhos se deparam com a caderneta de anotações de Gaspar. Ela retira da carteira, folheia até encontrar o desenho detalhado do celeiro e, com um olhar inquisitivo, a mostra para Dona Teresa. Dona Teresa, a senhora reconhece esse desenho? Já viu esse lugar? Pergunta Luísa com a voz impregnada de curiosidade. O que é isso? Parece o velho celeiro da área rural, lá da estrada antiga. Dona Teresa coloca os óculos e examina o desenho, inclinando-se sobre o balcão.
Ela confirma o reconhecimento do local e indica que está a uma curta caminhada de 20 a 30 minutos de distância. Perto do aeródromo? Isso, filha. Compra hortaliças nessa região. Fica em frente à propriedade do seu Otávio e de Dona Marina. Você se lembra deles? Eles abastecem as gôndolas e têm um pequeno sítio distribuidor. De carro é rápido, uns 5 minutos. Obrigada, Dona Teresa. Bom dia e melhoras para a senhora. Bom dia, filha. Obrigada. Luísa volta para casa, onde o silêncio se tornara perturbador. Com gestos rápidos, selecionou algumas peças de roupa. Uma pequena frasqueira desgastada, um punhado de dinheiro solitário sobre a mesa de mogno. As joias de sua mãe falecida e as economias guardadas em um pequeno estojo. Sabia que precisava encontrar Gaspar, partir com ele e se unir ao grupo clandestino. A imagem do rosto amado, marcado pelo tempo e pela luta, preenchia sua mente. Apesar dos riscos e do possível desagrado que enfrentaria com ele, decidiu partir. Gaspar havia sido claro sobre os perigos de manter qualquer contato, mas isso não a detinha. A incerteza do que encontraria naquele reduto de segredos e resistência só fortalecia sua resolução. Decidiu então caminhar em direção ao antigo celeiro. A atmosfera pesada pairava sobre a baía. Ao se aproximar do esconderijo, notou uma agitação incomum. Uma nuvem de poeira vermelha obscurecia o cenário, e o som distante dos passos dos soldados ressoava como um sussurro sinistro. As portas e janelas do galpão estavam escancaradas. Curiosos se reuniam à distância, tentando desvendar o que estava acontecendo, enquanto uma linha firme de guardas estabelecia um cordão de segurança, afastando os curiosos. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O desconhecido espreitava pelas fendas da realidade que conhecia. Na penumbra de poeira daquela tarde sufocante, Luísa estava prestes a atravessar o limiar entre sua vida anterior e uma jornada obscura. Cada passo poderia ser um confronto com forças externas e com os labirintos internos de sua própria existência. Ela observava, à distância, escondida atrás de um arbusto. Gaspar e os rapazes não estavam mais no local. Alguns agentes saíam carregando sacos, contendo provas ou pistas que poderiam guiá-los até os fugitivos. Luísa temia pela vida de Gaspar. Seu coração estava partido, e lágrimas da incerteza começavam a rolar em seu rosto. Pensava na sua vida, na cama vazia, no cálice marcado pelo vinho tinto, no cinzeiro, cheio de bitucas que ainda carregavam o gosto do corpo que partiu. Seu coração disparava, misturado com um alívio inquietante. Caminhava aflita, sabendo que, assim como o aparelho havia sido descoberto, outros também seriam revelados pelos delatores. Gaspar estava à saída da cidade quando o motor da caminhonete começou a falhar, diminuindo a força enquanto subia a ladeira. Problemas mecânicos geralmente são simples de diagnosticar: ignição, cabos de vela, carburador. No entanto, o peso da situação parecia mais denso que um simples conserto. Os homens no veículo trocaram olhares carregados de preocupação e expectativa. Com uma decisão rápida e pragmática, Gaspar desviou para uma floresta de pinheiros, longe da estrada principal. Precisava encontrar um lugar discreto e tranquilo onde pudesse examinar o motor sem ser descoberto. O veículo precário exigia verificação minuciosa, evitando mais surpresas desagradáveis. O som intermitente do motor e a visão dos pinheiros aumentavam a tensão. Estava atrasado e a angústia aumentava a cada minuto perdido. Ao cruzar um pequeno povoado, Luísa avistou ao longe um veículo estacionado, entre os pinheirais, que se assemelhava à picape de Gaspar. Seguindo a trilha de terra batida, que se tornava cada vez mais irregular, foi abeirando-se com cautela. Ao se aproximar, encontrou Gaspar e mais 2 homens com o capô do carro aberto. A visão do veículo parado e da situação complicada que enfrentavam aumentava sua insegurança. Luísa temia a fúria de Gaspar. Observou de longe, hesitando e lutando contra o medo. Finalmente tomou coragem e se aproximou.
Pedro, ao notar a presença da jovem, imediatamente deu um alerta a Gaspar. Tem uma mulher nos observando. Gaspar vira-se, olha para ela, pede uns minutos aos jovens e vai em direção a Luísa. O que você faz aqui? Ele a cumprimenta com um beijo rápido. Quero ir com vocês. Gaspar abaixa a cabeça, esfrega as mãos e respira fundo. Impossível. Não posso arriscar a sua vida. Meu amor, você precisa parar. Luísa, não me peça para abandonar a minha luta. Vá embora. Fique comigo. Fuja comigo para longe. Podemos viajar para outro país, recomeçar. Não posso. Não agora. Minhas vontades não são uma prioridade. Tem muita gente que precisa de mim. Você já participou de outras ações. Precisa parar. Em frente ao celeiro estão 6 viaturas policiais. Estão vasculhando todo o galpão. Vocês foram descobertos. Eles vão capturá-lo. Conheço os riscos, mas não posso desistir agora. Você já deu sua contribuição para a causa. Precisa desapegar, deixar que outros assumam as novas missões e seguir sua vida. Você diz que é apegada à sua vida, às suas coisas, mas demonstra um desprendimento irracional. Quem sabe isso explique nossas diferenças. Do que você está falando? Você sabe o que estou falando. Nossa diferença de idade. Você me considera imatura? Te quero vivo. É difícil entender isso? Quero estar com você. Querida, já não me lembro de como é ter a sua idade. Acredite, atitudes que, muitas vezes, nos levam a cometer atos precipitados, sem calcular os riscos, são perigosas. O que há de errado com as minhas atitudes? É tão infundado querer viver uma vida ao seu lado? Ter um relacionamento? Namorar você? Não há nada de errado com seus atos. É apenas o tempo. O nosso tempo não está na mesma frequência. Estamos em sintonias diferentes. É melhor você me esquecer. Não diga isso, você está sendo cruel. Me envolvi demais, Luísa. Não posso parar. Você não entende. A sua idade a impede de enxergar essa realidade. Você não está dando a devida importância ao que está acontecendo no nosso país. Ele complementa. Você precisa ir. Vá para casa. Acredite. Eu também desejo viver essa relação. Estar com você. Mas não posso. Não agora. Mas isso é muito injusto. Vão pegá-lo. Gaspar parece ignorar os argumentos dela. Preciso do meu bloco de notas. O quê? A caderneta, Luísa. Não está comigo, deixei em casa. Então preciso que você a queime. Me promete? Luísa, você me promete que vai queimá-la assim que chegar em casa? Está bem. Fará isso, Luísa? Sim. Ok. Você precisa ir. Entenda, estando comigo você corre riscos muito sérios. Não suportaria perder você. Vá para casa, por favor. Posso te dar um beijo? Gaspar olha para trás, para os jovens Pedro e João, que estão debruçados sobre o motor da caminhonete, tentando consertar o veículo. Ele a abraça e se beijam. Em seguida, Gaspar se afasta e diz, Luísa, tenha cuidado. Ele se vira e vai em direção a Pedro e João. Eles conversam, tentando solucionar o problema. Luísa limpa as lágrimas, observa Gaspar e os jovens. Vira-se e vai embora. Gaspar a fita. Sabe que precisa proteger sua amada. Depois de alguns metros, perto do acesso para a autopista, Luísa ouve o ruído forte do motor do carro voltando a funcionar. De volta para casa, Luísa joga sua bolsa no sofá. As palavras de Gaspar estão impregnadas em sua mente. Pensa na loucura que quase cometeu, um salto para o desconhecido. No fundo, sabe que ele falou tudo aquilo para protegê-la. Gaspar é um homem experiente. Sabia usar as palavras e ser duro quando necessário. Deseja ir com seu amor, porém, no íntimo, entendia que não podia alterar a situação. Acende uma vela perto da foto dos pais e coloca a rosa solitária que recebeu de Gaspar no pequeno vaso de cristal. Senta-se no sofá, enquanto seu gato entra pela janela da cozinha e corre para o seu colo. Luísa se entrega às lágrimas. Meu bem, quase te abandonei. Luísa abraça o bichano. Seu peito está carregado de dor e desespero. Ela reflete sobre sua vida. Confusa, fala sozinha enquanto caminha pelos cômodos da casa. Sua mente oscila entre o desejo de estar com Gaspar e a realidade de sua própria vulnerabilidade. A casa silenciosa parece envolver suas palavras em um abraço reconfortante, mas não o suficiente para apagar a tristeza.
Luísa toca os objetos que parecem carregar a memória da noite de amor. Cada móvel, cada quadro na parede parece ser testemunha das conversas que teve com Gaspar, dos sonhos que construíram juntos e da dor do momento presente. As lágrimas continuam a escorrer, misturando-se com a frustração de não saber como conciliar seu desejo com o rigoroso mundo real. Ela se sente presa entre o amor e a necessidade de aceitar a realidade imposta por Gaspar. A comodidade de sua casa não é mais tão acolhedora quanto a necessidade de estar com ele. Ela se questiona quantos mais serão forçados a deixar seus lares, a viverem se escondendo. Esta noite, alguém é torturado ou jogado nos terrenos desertos com perfurações por todo o corpo. Quantos ainda tombarão e serão mutilados, arrebentados, queimados, ou ainda irão tremer nas cadeiras com fios amarrados em seus corpos, incendiados pela corrente elétrica? Tão estranho é o mundo, marcado por guerras e notas musicais. Entrelaçado em confusão e serenidade, Luísa recorda as mãos de Gaspar deslizando sobre as teclas do piano empoeirado na sala de estar. Dedos movendo-se com graça, mãos que no futuro poderão apertar gatilhos, enfrentando inimigos. Mãos que, em outros momentos, silenciaram seus lábios com um toque de ternura. Preferiria o esquecimento. Apagar aquelas lembranças seria mais fácil. Medita sobre sua vida, buscando respostas para o insondável, para esse castigo. O sol declinava no horizonte. Um céu vermelho intenso cobria grande parte do firmamento, tingido de agonia, um crepúsculo que reflete seu estado de espírito, como se o universo, em sua imensidão, compartilhasse sua dor. Cada lembrança, cada imagem de Gaspar parece um enigma não resolvido. Enquanto a luz do dia se esconde atrás das montanhas, Luísa se perde na vastidão de seus pensamentos. Tudo é estranho e novo. O piano velado no canto da sala, o campo de batalha, a doçura e a violência, tudo se mistura em um emaranhado de emoções e incertezas. Um mundo tão confuso quanto os sentimentos dentro dela. O conflito continua, sem respostas à vista. Algumas horas depois, a notícia se espalha pela região, e todos já conhecem os nomes dos homens procurados: Gaspar, Pedro, Orlando, Gusmão e João. Luísa descobre que haviam partido poucos minutos antes da chegada da polícia. Eles estavam abastecendo a carreta e o bagageiro do carro quando Dona Marina, que passava pela propriedade, curiosa, abordou Gaspar, querendo saber quem eram os jovens e o motivo da intensa movimentação no celeiro. Dona Marina descreveu depois aos policiais, com minúcias, o diálogo que tivera com Gaspar. Outro relato que circula na Bahia é que o filho da fazendeira se aproximou de um dos veículos e avistou armas, cobertas por uma lona, mas com partes visíveis. Mais tarde, em seu depoimento ao investigador, o rapaz confirmou que eles desconfiaram da presença dele e aceleraram o carregamento. Ele detalhou o modelo do veículo e o reboque. Dona Marina e seu marido não demoraram a alertar a polícia local, denunciando os suspeitos poucos minutos após a breve conversa com Gaspar. As viaturas da região chegaram ao celeiro logo depois do alerta. Quando os policiais apareceram, Dona Marina estava furiosa, vociferando contra os agentes. Demoraram uma eternidade para responder ao chamado. Agora os criminosos devem estar bem longe daqui. Dona Marina, seu marido e o filho conversaram com os policiais por horas. Os oficiais militares, no entanto, ignoraram o desacato da idosa indignada e o delegado ouviu as informações sobre os homens escondidos naquele local. A idosa colaborou com as investigações, descrevendo os detalhes físicos e características de cada um. Ela mencionou também outras pessoas que visitavam o local ocasionalmente. Enquanto isso, o especialista em impressões digitais e o perito papiloscopista registraram tudo com cuidado. Em questão de horas, cartazes foram distribuídos por toda a região. Ninguém sabia ao certo se eles tinham se dirigido ao sul distante, rumado para o centro-oeste ou seguido para a capital. Por precaução,
Os policiais mobilizaram todas as unidades locais e emitiram um alerta geral para localizar uma caminhonete azul com uma carreta acoplada. Parecia uma pista fácil, mas a incerteza sobre o destino dos homens complicava a busca. No dia seguinte, Luísa se deparou com imagens de Gaspar e outros 5 homens estampadas nos muros e postes da Bahia. Um arrepio gelou sua espinha. Ela vagava pelas ruas principais, observando as lojas fechadas prematuramente, com um desejo sufocante de compartilhar sua história, mas sem confiar em ninguém. Passou pelos comerciantes, espiando-os com cautela. Parou em frente à livraria, que outrora fora seu refúgio. Mas a vontade de entrar havia desaparecido. Cada canto daquela pequena vila de pescadores agora evocava a presença de Gaspar. Na Baía da Praia dos Prazeres, as notícias corriam rápidas. Todos sabiam detalhes de que um grupo de homens fortemente armados havia se abrigado no antigo celeiro por mais de um mês. Os moradores comentavam que aquela região, normalmente pacata, nunca havia sido considerada perigosa em toda a sua história e agora estava rotulada como esconderijo de terroristas. O pânico se espalhou pela pequena população da Bahia. Até o comércio modesto fechava as portas mais cedo. O café da vila, antes um popular ponto de encontro noturno, agora seguia um novo horário de funcionamento, assim como as outras lojas da cidade, fechando as portas ainda com a luz do dia. Em uma mesa do bar, um grupo de homens idosos jogava dominó e discutia o ocorrido, enquanto os olhares desconfiados se dirigiam a cada movimento suspeito nas ruas. Vocês viram? A polícia encontrou uma quantidade de armas que poderia destruir toda a cidade. Você não sabe de nada. Esses bandidos só querem chamar a atenção. São os vagabundos comunistas. Ouvi no rádio que já os prenderam. Vão acabar com eles na cadeia. Que Deus te ouça. O medo era perceptível. Todos falavam dos guerrilheiros armados, comentavam sobre toneladas de armamentos, bombas e munições, e os idosos discutiam profecias de guerra e morte, temendo o iminente fim dos tempos. À medida que a noite se estabelecia sobre a Baía da Praia dos Prazeres, uma quietude inabalável começava a envolver a vila. A escuridão e o silêncio tomavam conta das ruas, interrompidos apenas pelos cães de rua que latiam a cada mísero ruído percebido. O crepúsculo havia trazido uma sensação de calmaria, abafando o tumulto do dia e mergulhando a região em uma pausa momentânea. Apesar das inquietações que marcaram as últimas horas, a noite parecia carregar uma promessa de mudança. O céu salpicado de partículas de neblina e o mar agitado eram testemunhas de que, mesmo em meio ao caos, o ciclo da natureza continuava a existir. Conforme o relógio avançava, a aproximação de um novo dia trazia esperança de soluções e a perspectiva de novos desafios. Dona Teresa havia negligenciado a pergunta de Luísa sobre a localização do celeiro. Enquanto preparava o jantar, ao lado de seu marido Antônio, meticuloso na contabilidade dos ganhos diários do armazém, serviu o prato típico da região, arroz com charque picado. "Velho, vem jantar." "Estou indo. Estou terminando e já vou." Enquanto Antônio cuidadosamente contava e guardava o dinheiro em uma bolsa preta, colocando-a no aparador, Dona Teresa foi subitamente tomada por um temor ao lembrar-se de Luísa. O susto intenso fez com que ela deixasse o prato cair, que se quebrou em muitos pedaços no chão. Ela se agachou para recolher os cacos, sentando-se ali em silêncio, atormentada pelos pensamentos sobre os motivos pelos quais a jovem havia indagado sobre o celeiro. Imersa em suas reflexões, mal ouviu Antônio, impaciente, pedindo por uma bebida. Dona Teresa permaneceu alguns segundos imóvel. Conhecia Luísa e sempre a considerou educada e tranquila. A jovem frequentava a vendinha diariamente, o comércio mais próximo de sua casa. Dona Teresa sabia que algo não estava certo na pergunta da moça e continuou a refletir sobre isso enquanto atendia ao pedido de Antônio, que não parava de chamar seu nome. "Calma, homem, já vou te servir", murmurou ela,
recolhendo as últimas lascas de porcelana. Dona Teresa entregou a bebida ao marido e sentou-se à mesa, quase sem tocar na comida. No íntimo, uma angústia crescente apertava seu peito. No dia seguinte, Dona Teresa esperava por Luísa. Sabia que a qualquer momento ela viria à sua loja. Ainda pela manhã, Luísa entrou no pequeno comércio. Estava mais triste e calada do que do costume. Ainda que não fosse de conversar, educada que era, sempre cumprimentava as pessoas com doçura. Entretanto, naquele dia estava deprimida. Dona Teresa se aproximou e lhe entregou um bilhete. Por favor, leia em casa. Não abra agora, filha. Está tudo bem? Perguntou Luísa. Espero que sim. Estou agoniada. Temo que algo ruim aconteça. Você viu, né? Agora a região tem até terroristas. Dona Teresa não mencionou o celeiro, mas olhou nos olhos de Luísa, que, constrangida, abaixou a cabeça. Ouvi algo a respeito. Parece que a polícia recebeu informações sobre alguns homens armados na região. Também não sei muito mais sobre o assunto. Luísa fingiu desinteresse na conversa, se despediu e saiu. Mais tarde, em casa, leu a carta. Nela, Dona Teresa escrevia: Meu bem, conheci sua mãe. Fomos grandes amigas. Ela disse que, se algo acontecesse com ela, eu deveria ficar de olho em você. Filha, você pode contar com a minha discrição. Guardarei sigilo sobre qualquer assunto. Sei que algo de errado está acontecendo com você. Se precisar falar, estarei pronta para ouvir. Ao ler o bilhete, Luísa mergulhou em uma profunda reflexão. A comoção diante da descoberta da intensa amizade entre Dona Teresa e sua mãe a deixou atônita por alguns momentos. Aquela solidão que até então cultivava com tanto zelo revelava-se agora como uma ausência dolorosa de conexões verdadeiras. Luísa encontra-se perdida em seu dilema. O peso de seu segredo a consome. Possui pistas sobre o paradeiro de Gaspar e, no fundo, compreende suas intenções. Lê e relê o bloco de anotações dele, aquele pequeno caderno cheio de mistérios. Ela também está ciente dos roubos na capital e analisa números de telefone, incluindo alguns de Porto Alegre. Lembra-se da história do filho de Tião, que foi baleado por expropriar agências bancárias nas cidades vizinhas, ações arriscadas que buscavam recursos para sustentar a causa. Talvez a caderneta se prove valiosa e seja melhor guardá-la por um tempo, apesar do pedido de Gaspar para queimá-la. Ela sabia que aqueles contatos poderiam ser a chave para encontrá-lo. O dilema interno de trair a confiança dele pesa sobre seus ombros, mas a esperança de reencontrá-lo a impulsiona. Gaspar deixou pistas indesejadas. Os apaixonados sempre revelam mais do que deveriam, e seu destino parecia direcionado à capital. Cada aspecto da estratégia fora meticulosamente planejado por ele. As armas já estavam sob seu controle. O objetivo era claro: realizar mais ações de expropriação e libertar os companheiros encarcerados. Dona Teresa é uma mulher de disposição, cuja delicadeza no atendimento ao público incitava um ciúme exacerbado em Antônio. O marido discordava da maneira atenciosa com que sua esposa serviu os clientes. Em tempos passados, ele a havia impedido de trabalhar, mas devido ao aumento dos custos com funcionários, se viu obrigado a permitir seu retorno ao atendimento no pequeno varejo. O comportamento autoritário de Antônio, embora lamentado por Dona Teresa, era aceito com passividade. Conhecendo-a melhor do que ninguém, o homem exercia um controle quase absoluto sobre ela. Por essa razão, Dona Teresa, ante a pressão e a impossibilidade de ocultar qualquer coisa, optou por revelar ao marido o segredo de Luísa. Ao fazer a revelação, sentiu um alívio misturado com uma inquietante sensação de desamparo. A confiança que depositou em Antônio não era isenta de medo. Ela sabia que a verdade, agora nas mãos do marido, poderia desencadear uma série de acontecimentos imprevistos e perigosos. Contudo, a perspectiva de um confronto devido às consequências de sua omissão parecia-lhe mais assustadora do que a revelação da história. Velho, precisamos conversar. Diga, mulher. Velho, lembra da filha da Maria Helena, a Luísa?
Sim, o que tem ela? Dia desses, ela veio até a venda, e na hora de pagar a conta me fez uma pergunta intrigante. Que pergunta? Desembucha logo. Ela perguntou sobre o celeiro, quis saber onde ficava e pediu informações de como chegar lá. O celeiro dos terroristas? Por qual razão esse interesse? Sim, então, encontrei Luísa 2 vezes, e ela me contou que se envolveu intimamente com um dos homens. Que isso? Que pouca vergonha! Não, ela está apaixonada. Eles estão. É uma história de amor, de verdade. Você enlouqueceu, mulher? Só pode estar brincando. Luísa, filha da Maria Helena, apaixonada por um terrorista? Velha, ela está envolvida até o pescoço com esses criminosos. Com certeza, essa moça conhece a localização deles. Precisamos avisar a polícia. Velho, não diga isso. Luísa confiou em mim e contou seu segredo. Prometi guardar, mas você não guardou. Mas fique tranquila, você fez o que tinha que fazer. Pactuar com o crime nos torna criminosos. Amanhã falarei com os policiais. E você contará todos os detalhes. O homem se levanta nervoso. Dona Teresa o segue. Antônio, pelo amor de Deus, não faça isso. Não me force a trair a confiança de Luísa. A pobre menina já perdeu a mãe naquele desastre devastador e viu o pai definhar. Ela não tem família, é sozinha neste mundo. Sempre foi uma menina boa e respeitosa. Agora vamos entregá-la para a polícia? Está errado. Por favor, não me obrigue a isso. Dona Teresa chora, pedindo ao marido que não entregue Luísa. Ela diz que acredita na jovem e não quer que ela seja presa, pois se sentiria uma traidora. Mesmo com forte apelo, Antônio afirma que não pode ocultar o erro de outra pessoa. Não acobertarei esses criminosos e não quero mais discutir com você. Você perdeu o juízo? Dona Teresa está abalada. Ela aguarda até que o marido adormeça e decide visitar Luísa. Antes disso, abre a bolsa preta com as economias de seu marido e separa uma quantidade de dinheiro, considerando que isso ajudará a moça a se manter a uma distância segura da Bahia. Amedrontada, percorre aflita as ruelas desertas até a casa de Luísa. A jovem já estava na cama, tentando em vão adormecer. Precisava descansar, mas as lembranças e preocupações a impediam de relaxar. Quando escuta alguém bater à porta, o susto a faz pular da cama. Ela corre até a sala e pergunta quem é. Dona Teresa responde chorando. Luísa abre a porta e recebe a idosa, que aos prantos conta o que havia acontecido. Filha, precisamos conversar. O que aconteceu, Dona Teresa? São quase 2 da madrugada. A senhora está sozinha? Está chorando? O que aconteceu? Luísa olha para fora, para o corredor do prédio. Sim, esperei meu marido dormir para sair de casa. Filha, me perdoe. Não imaginava que o Antônio fosse capaz de fazer mal a qualquer pessoa, mas me enganei. Vivemos juntos há mais de 40 anos e não temos segredos. A senhora contou para ele? Sim, contei. Filha, ele ficou bravo e disse que, pela manhã, avisará a polícia. Você precisa ir embora da cidade. Temo que um interrogatório policial possa ser prejudicial para você, levando em consideração o que você me contou. Meu bem, fique com esse dinheiro. Não é muito, mas te ajudará até você conseguir se organizar. Luísa abraça a Dona Teresa, pede que ela não se culpe. Diz que acredita em suas palavras e agradece por avisar e pelos recursos que ela entregou. Dona Teresa, preciso de um grande favor. Cuide do meu gato. Ele é velhinho e não dá trabalho. Perambula pela Bahia o dia inteiro e no fim do dia volta para comer e dormir. Deixarei uma cópia da chave de casa embaixo do tapete para que a senhora possa abastecer o potinho de comida dele. Vou desligar a energia. Não sei por quanto tempo terei de me ausentar da Bahia. Espero que não seja muito. Dentro de pouco tempo voltarei. Tenho fé. Claro, filha, pode deixar. Luísa se despede de Dona Teresa, que chora. Dias antes, quando Luísa tentara sem sucesso viajar com Gaspar, ela preparara uma pequena mala que ainda permanecia intocada. Então adicionou mais algumas peças de roupas e qualquer objeto que pudesse ser convertido em algum dinheiro, e enfrentando sua extensa coleção de livros, hesitou, indecisa sobre quais escolher. Seu olhar recaiu sobre o volume de Borges, descansando nobremente sobre a mesa de centro. Decidiu levar apenas um caderno e algumas canetas.
Antes de fechar a bolsa, organizou as notas pequenas na carteira, tomando cuidado para não chamar a atenção. O restante do dinheiro foi guardado no fundo da mala, em um compartimento interno, junto às joias de sua mãe. Fechou todas as janelas e desligou a chave geral de energia, prevenindo-se contra a possibilidade de um curto-circuito que pudesse consumir a casa em chamas e destruir todos os seus livros. Colocou 2 vasos de plantas e alguns pequenos jarros de ervas na calçada, diante da portaria do prédio. Olhou para a prateleira onde repousava a urna fúnebre dos pais. Seu pai havia pedido que suas cinzas fossem misturadas às de sua mãe. Luísa ainda recorda a sólida união entre eles e sente a urgência incontornável de cumprir um último desejo deles, de que suas cinzas fossem jogadas na laguna. Abraçando o vaso bojudo, segue em direção a esse refúgio de amor. Era comum eles caminharem todo fim de tarde até as pedras que cercavam o canal. Mesmo na velhice, pareciam jovens enamorados. Jamais perderam o brilho da paixão. No horizonte, Luís observa os barcos pesqueiros retornando do mar alto, suas lanternas criando uma constelação de estrelas vermelhas. A cena é ao mesmo tempo bela e triste. Ela recorda o amanhecer em que Gaspar conversou com a doceira e o velho pescador, a primeira madrugada que passaram juntos na jangada ancorada na praia. Lembra-se dele sorrindo, arregaçando a barra da calça e tirando os sapatos para ajudar o pescador a arrastar a embarcação cheia de tainhas. Descalça, ela percorre as pedras e molha os pés, avançando até o rochedo onde se encosta. Com a paisagem ainda diante dos olhos, retira a tampa da urna e começa a espalhar as cinzas, que escorrem entre os dedos. Sente seu corpo pesado e uma pressão no peito, que quase sufoca. Seus olhos marejados distorcem a visão. Ao retornar para casa, acomoda a urna vazia sobre a mesa e vai até o quarto. Observa a cama e lembra da noite de amor com Gaspar. No corredor, retira a foto dos pais do porta-retratos e a coloca dentro do caderno. Segurando a maçaneta da porta, ela lança um último olhar para dentro de casa, envolvida em uma estranha sensação de estar deixando algo valioso para trás. Luís inicia sua caminhada até a rodoviária, uma jornada até o centro da cidade, um prolongado percurso de 9 quilômetros, marcado por um silêncio opressivo e atormentador. Os primeiros raios de sol lançam um brilho pálido sobre o horizonte, enquanto um manto de névoa ainda repousa sobre a colina. O frio se infiltra na terra e no corpo magro de Luísa, intensificando a sensação de desconforto. Ela observa o deslocar de alguns trabalhadores que se dirigem à zona rural com um propósito quase automático. Movida pela urgência e pela sensação de fuga, Luísa procura uma carona. Seu andar é rápido e determinado. Ao chegar à entrada da rodovia, depara-se com um velho residente da Bahia, que estaciona seu veículo com lentidão. « Bom dia, menina. »« Bom dia. O senhor poderia me levar até o centro da cidade? »« Posso sim. Pode montar. » Luísa entra na Rural Willis e o retrovisor se transforma em um espelho cruel de suas perdas. A tristeza se amontoa dentro dela, uma melancolia silenciosa que parece preencher todo o espaço. À medida que se afasta, observa a paisagem atrás de si, sua vida se desfazendo como uma névoa, sua casa, suas memórias, tudo o que lhe é familiar está gradualmente se tornando passado. Ainda com o olhar fixo no espelho retrovisor, ela vê a colina curvar. O riacho à borda da cidade está seco naquela manhã, e a Bahia, antes uma constante familiar, desaparece atrás dos ramos das árvores. Um nó aperta sua garganta, uma aflição que faz cada respiração parecer um esforço asmático. De repente, o galpão, antes oculto pela sombra dos pinheiros, surge na sua visão antes de se esconder novamente. A cidade encolhe-se, tornando-se uma imagem que se afasta, como se vista por binóculos. O que resta é uma mescla sufocante de sentimentos, um pesadelo que rouba o ar de seus pulmões. « Aonde você vai tão cedo? » o motorista pergunta,
interrompendo seus pensamentos. Pode me deixar em qualquer ponto da avenida. Só preciso chegar à área central, na Rua do Comércio. Filha, nesta hora está tudo fechado. Só abre às 8. Eu sei, não tem problema. Obrigada. Luísa aguarda a passagem pela rodoviária e, após alguns quarteirões, pede ao senhor que estacione. Seu destino é o terminal rodoviário, mas ela esconde o propósito de sua viagem, como se a verdade estivesse camuflada entre as névoas da manhã. Vou ficar por aqui. Agradeço se o senhor puder parar. O motorista reduz a marcha e estaciona junto à guia. Luísa desce do veículo, ainda atordoada pelo sono e pela exaustão. Ela agradece ao homem, com seus olhos ainda turvos e a mente lotada de pensamentos. Afasta-se. Seus passos carregam o peso da incerteza. No guichê da estação, compra a passagem para a capital. Dentro do ônibus, que serpenteia pelas curvas traiçoeiras, Luísa abre sua bolsa e retira seu caderno, como se esperasse encontrar respostas nas profundezas das palavras que ele guarda. Ela começa a escrever. Tenho certeza de que, mais cedo ou mais tarde, você encontrará o caminho certo. Talvez você esteja em Porto Alegre e seu destino esteja quase alcançado. Siga em frente, realize o seu grande feito. Liberte seus amigos desta prisão. Você será bem-sucedido e em breve estaremos juntos novamente. Ela fecha o caderno com um gesto solene, como se guardasse não apenas palavras, mas um fragmento de sua própria força. O diário é recolocado na bolsa, enquanto a antiga vida é deixada para trás. Agora, ela adota uma nova identidade, Ana Clara. Seu nome deve permanecer nas sombras, invisível e esquecido, assim como os vestígios de um tempo que se esvai na cidade abandonada. Ao chegar à capital, Luísa procura um bar onde possa encontrar um lanche e um café para se manter acordada. Para que a solidão não a devore por completo, precisa fazer novos contatos e encontrar alguma pista que leve até Gaspar. Ela é consumida por uma inquietação que parece se espalhar por todo o seu corpo, como se cada parte sentisse sua angústia. Enquanto caminha pelo quarteirão, uma jovem está ocupada varrendo a calçada diante de um salão de cabeleireiro. A rotina da vida segue seu curso. Luísa passa por ela e a moça lhe oferece um bom dia. Um gesto simples de humanidade. Ela responde educadamente e logo faz à jovem uma pergunta impulsionada por uma necessidade indescritível. Vocês já vão abrir? Abrimos às 10 horas. Vou tomar um café. Posso voltar para fazer um corte? Claro, vem sim. Volto em alguns minutos. Luísa faz um lanche na esquina. O bar está lotado de operários que conversam sobre um plano de greve. Alguns, incrédulos, dizem que todos serão demitidos. Uns que serão presos. Outros mais intrépidos gritam: temos que parar. Se todos pararmos, eles não terão força para a perseguição e acabarão cedendo às nossas reivindicações. Você está louco? Tem companheiro demitido. Eu vou trabalhar, tenho mulher que logo vai parir e crio outros 2 guris pequenos. Tenho contas para pagar, aluguel para honrar. Não quero nem imaginar o que me aconteceria se eu fosse demitido. Ele está certo. Também vou trabalhar. Vocês precisam acreditar. Se ficarmos unidos, teremos mais força. Você está falando porque é sozinho, não tem ninguém para cuidar. O seu Afonso foi encontrado na região das Hortênsias, de braço amarrado, todo machucado, sem os dedos das mãos. Torturaram ele. Mas não fizeram isso por causa da greve. Ele estava envolvido com o pessoal lá de Pelotas. Luísa escuta o nome familiar da cidade mais próxima à sua vila. Surpresa, pensa na triste coincidência. Outro jovem trabalhador complementa: não importa, as coisas estão estranhas no pátio. Os supervisores ficam circulando, nos observando. Até para ir ao banheiro é difícil. Ficam de olho em cada movimentação. Esses canalhas são os pelegos. Uma viatura estaciona em frente ao bar. Todos ficam em silêncio. 2 policiais entram, bebem um café, cortesia da casa. Luísa gela. Tenta pegar o açucareiro, mas acaba derrubando-o. Suas mãos tremem. Um dos militares abaixa, recolhe o pote de plástico, coloca a tampa e o entrega para Luísa. Ela agradece e continua tomando o pingado. Depois de alguns minutos, eles saem. Ouvem um chamado do rádio. Os trabalhadores, aos poucos,
também vão se dispersando. O clima é estranho, todos têm rostos assustados, temem diligências. Luísa tem uma leve queda de pressão. Demora para se recuperar. Coloca uma pitada de sal na boca e pede um copo de água da torneira. Aos poucos, vai recuperando o fôlego. Após alguns minutos, sentindo-se melhor, decide seguir para o salão de cabeleireiro. A atendente começa a escovar os cabelos de Luísa. Exausta e ainda abalada, Luísa cochila na cadeira, aproveitando um breve e necessário descanso. Enquanto trabalha, a dona do salão observa e comenta: "Seus cabelos são lindos, que ondulado bonito." Luísa abre os olhos, agradece e logo os fecha novamente. Fica um tempo descansando. O devaneio a leva para os braços de Gaspar. Novamente Luísa é despertada. E então comunica à jovem que quer um corte como de um homem, bem curtinho. A atendente sorri, não acredita no pedido. Luísa reforça: "Quero ele bem curto e escuro. Tem algo que posso passar para escurecer?" "Tem sim, moça." Luísa pede emprestado o jornal, que está em cima de uma mesinha, no canto do salão. A atendente entrega o periódico. "Esse é de ontem." Luísa agradece e busca as páginas dos classificados. Ela muda tudo o que está ao seu alcance, corta os cabelos e os tinge. Seus longos cachos ruivos ficam no passado, na Baía da Praia dos Prazeres. Enquanto corta os cabelos, procura anúncios de quartos para alugar. Enquanto não encontra um lugar definitivo, resolve ficar em uma pousada no centro da capital. Uma semana depois, Luísa decide ligar para a Dona Teresa e descobre que, no dia de sua partida, o apartamento foi arrombado pelos militares. Seus pertences foram violados, livros e objetos pessoais confiscados. Tudo foi revirado e destruído. Dona Teresa avisa que não é seguro conversarem pelo telefone, pois há rumores de que os policiais voltarão para instalar escutas na linha. A idosa também revela que, no mesmo dia, os agentes encontraram uma foto de Luísa guardada dentro de um livro. Uma imagem da sua primeira comunhão, quando ela tinha apenas 12 anos. Agora, essa foto faz parte da ficha criminal da jovem. Na ocasião, os policiais perguntaram à Dona Teresa e ao marido se a pessoa na imagem era a moça que se envolveu com os criminosos. E Antônio confirmou que sim. Luísa se sentia perdida, não sabia por onde começar. Estava triste e confusa, mas precisava reagir. Vai ao local onde viu a indicação de um quarto para alugar. "Bom dia, senhor. Vi um anúncio de um quarto. Ainda está disponível?" "Sim, está. Mas apenas para uma pessoa solteira." "Está ótimo. É para mim mesma. Posso conhecer o imóvel?" "Pode sim. Vou buscar a chave." O homem entra na casa da frente e, alguns minutos depois, retorna. Ele abre o portão e a convida para conhecer o local. "Vamos, me acompanhe. Você é estudante da universidade?" "Sim, sou." O idoso, um homem simples, não muito falante e com um semblante fechado, destrava a porta e Luísa entra. Ela visita o pequeno quartinho com banheiro e aceita ficar no imóvel. Ela comunica ao proprietário que é estudante universitária e que sua mãe, que reside no interior, efetuará os pagamentos do aluguel no começo de cada mês. "Meu nome é Ana. Minha mãe me entregou os documentos dela e pediu que o contrato fosse feito em seu nome. Posso antecipar o pagamento do mês. Pago e uso o quarto. Podemos fechar assim?" "Como quiser. Vou buscar o recibo. Aqui estão as chaves. A menor é do portão de acesso à rua e a maior é do quartinho. Mas não aceito barulho, música alta, nem festas. E nem animais. Aqui somos muito corretos. Claro, pode ficar tranquilo. Sou bastante caseira e minha prioridade é estudar. Não sou de festas." Luísa, para se sentir mais segura, utiliza a carteira de identidade da mãe. Seu pai, em vez de descartar os documentos da esposa, optou por preservá-los e os entregou à filha, assim que ela concluiu sua graduação universitária. Maria Helena tinha falecido tragicamente em um acidente de carro. O incidente ocorreu em um percurso sinuoso entre o litoral e a região serrana. Um choque provocou o tombamento do veículo, que explodiu ao despencar em uma ribanceira. Luísa entregou o dinheiro e o proprietário do imóvel lhe desejou uma boa estadia, com uma cortesia formal que não disfarçava a indiferença.
Ao fechar a porta, ela se sentou na beira da cama, seus olhos fixos nas paredes sujas e descascadas do quarto. O contraste entre aquele novo ambiente sombrio e o que havia perdido a invadiu com força. Ela tentou se adaptar à nova vida e buscar um emprego. Tinha que encontrar outra forma de ganhar dinheiro e trabalhar sem chamar a atenção, utilizando disfarces e vivendo com discrição. Luísa guardava a maior parte do dinheiro que recebia com pequenos trabalhos. Escondia-o em um jarro decorativo, sobre a prateleira no umbral da porta de seu quarto. As joias herdadas de sua mãe também eram acomodadas lá. Até aquele momento, ela não havia enfrentado problemas financeiros. Seus gastos eram modestos, restringindo-se a pequenas quantias. Ademais, Dona Teresa lhe proporcionou um valor generoso. Com uma gestão prudente de seus recursos, Luísa poderia viver de maneira discreta por um tempo considerável. Ao visitar o baú, Helena encontrou muito mais do que uma história. Deparou-se com seu próprio passado. Nas narrativas de Luísa, ela descobriu uma forte conexão com a sua própria vida. Havia algo nos anos sombrios que lhe soava familiar, como um velho relógio desnorteado que girava contra o tempo. A hostilidade daquele passado parecia ressurgir, uma corrente invisível atravessando as décadas e batendo à sua porta. Ela se via absorvida pelo que lia, especialmente ao descobrir que a mãe de Luísa e ela compartilhavam o mesmo nome, Maria Helena. Luísa procurava pistas do paradeiro de Gaspar, utilizando todos os recursos ao seu alcance: televisão, jornais, conversas informais e visitas à universidade. Frequentava aulas como aluno especial, tentando penetrar nos círculos acadêmicos na esperança de encontrar algo. No entanto, o contato com os estudantes era superficial e o ambiente parecia tomado de um nervosismo excessivo. Folheando um jornal, encontrou uma manchete promissora. Os jovens condenados pela justiça, Luiz Cláudio Nunes e Marcos Moreira Lacerda, do grupo dos estudantes secundaristas, estão foragidos e são procurados pela polícia. A sensação de que essa informação poderia ser útil a motivou. E no dia seguinte, ela se dirigiu à secretaria da instituição e se identificou como repórter. Olá, sou jornalista e estou cobrindo uma matéria sobre os jovens que tentaram reabrir o Grêmio. Como posso obter mais informações? O atendente, desinteressado, disse que não sabia sobre os jovens. Aqui no colégio não temos informações. Um deles nem está matriculado. Luísa agradeceu e saiu. O medo tornava sua busca ainda mais complicada. A impotência crescia. Numa noite quente, Luísa encontrou um mural no centro histórico, um tapume coberto com retratos de procurados. Gaspar, Pedro e João estavam entre eles. Luísa passou horas ali, observando aqueles rostos. Sua angústia crescia e se misturava com uma determinação feroz. Então, viu sua própria imagem, uma foto antiga, quase irreconhecível. Embora o retrato fosse diferente de suas características atuais, ela sentiu um terror crescente ao perceber que seu nome circulava pela região como procurada. A realidade bateu forte. Não podia mais frequentar as aulas especiais como ouvinte na universidade, nem trabalhar ou circular na capital. Precisava se esconder. Foi para casa, separou as joias de sua mãe para vender. Precisava de dinheiro. Sua vida estava em risco. No dia seguinte, vendeu todas as recordações, colares, anéis, brincos. Tentou resistir diante das alianças dos pais, mas acabou cedendo. O pequeno tesouro não lhe pertencia mais e poderia ajudar a salvar sua vida. Quando voltou ao seu quarto, Luísa pensou na caderneta que Gaspar lhe pedira para queimar. As anotações poderiam conter pistas importantes. Apesar do pedido, ela não a destruiu e agora acreditava que poderia ser a chave para encontrá-lo. A busca era desafiadora, mas Luísa se recusava a desanimar. Sem mais nada a perder, decidiu agir. Dirigiu-se a um telefone público, comprou fichas e discou o número de Almeida. O código do telefone, anotado na caderneta de Gaspar, indicava que a chamada se dirigia à capital. Seus dedos tremiam,
mas sua mente permanecia clara, como se a urgência da situação a tivesse despertado.